E aí, pessoal, tudo bem? Serginho falando. Estamos começando aqui mais um episódio do canal. E como vocês sabem, né? 6 e Byte é aquele canal onde convidamos pessoas do mundo tech, seja estagiário, analista, gerente, diretor ou até mesmo CIO, para aquele papo leve e descontraído. Lembrando, não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sino para receber a notificação de novos episódios. Cara, só episódio bacana, muitas, muitos profissionais aqui de uma qualidade assim muito bacana. Então, e a gente já tá com uma lista aqui de pessoas para conversar também. Então, tá bem legal, tá bom? Passando para falar também, acessem nosso Linktree, tá bom? Criamos esse Linktree, ele foi criado especialmente para a gente centralizar todo o conteúdo do canal, beleza? No Linktree você vai encontrar acesso ao nosso canal do YouTube, a nossa conta do Instagram, né? No YouTube a gente posta lá todos os episódios completos, as lives que a gente faz aqui, a gente tá fazendo, já começamos aí um ciclo de lives ali em parceria com a Eureka também, então tá bem legal. Então no YouTube você encontra lá o episódio completo, beleza? Tanto das lives e esses episódios que a gente conversa aqui com os profissionais. Temos também lá o 6 Byte Shop, né? Que é um conteúdo onde a gente criou um espaço para a gente compartilhar os melhores produtos que nós indicamos e que também os nossos convidados indicam. Sejam livros, eletroeletrônicos, qualquer outro tipo de produto que a gente conversa aqui, eles gostam, gadgets, então assim, tudo que a gente conversa aqui e a gente acha que é legal, a gente indica, a gente disponibiliza lá também dentro da parte do shop do Linktree, beleza? E por que a gente decidiu usar o Linktree? Porque ele é rápido, fácil, é um link só e você tem acesso a todo o conteúdo do canal e a atualização em tempo real. Então qualquer outro grupo que a gente coloca lá, ou até mesmo outros canais, a gente vai armazenar lá. E lá também tem o nosso grupo de vagas tech, oportunidades tech, né? Então, se você está procurando ou se você está contratando, lá também no Linktree, você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp de oportunidades tech. E também temos lá o nosso grupo 6 Byte All Tech. Criamos esse grupo para a gente bater um papo sobre tecnologia, seja de produtos, seja engenharia, desenvolvimento, infraestrutura, segurança. Então a gente bate um papo lá com a galera, né? E também a gente compartilha eventos, cursos, uma série de outros itens, beleza? Então compartilhe com a galera, siga a gente lá no Linktree, acesse, tá? Siga lá entre os nossos grupos e compartilhe com a galera. Sempre tem alguém, né? Em toda família, sempre vai ter alguém que trabalha com tecnologia ou é entusiasta. Então indique para essas pessoas, tá bom? O nosso Linktree. E é um ambiente colaborativo, onde todo mundo pode se ajudar. Beleza? E aí, Daniel, boa noite. Como é que você? Bom dia, boa tarde e boa noite. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo ótimo, né? Vamos lá para mais um episódio, né? Episódio número 21, né? Já chegamos aí passamos a maioridade. Passou da maioridade. E Agora pode ser um monte de coisa, né? agora é só subindo. E, cara, hoje não vai ser muito diferente, né? Hoje mais um episódio aí bacana, cheio de conteúdo, cheio de conhecimento, né? Onde a gente aqui, como a gente sempre fala, né? Aqui é troca de conhecimento. Né? Então, a gente está aqui. Toda vez que a gente sai do episódio, quando a gente termina o episódio, a gente fala: caramba, aprendi mais um pouquinho. Né? Enchi mais um pouquinho aqui meu HD de informações e também a gente passa um pouco do nosso conhecimento aí para o nosso convidado. Né? E hoje, como eu disse, não vai ser diferente. Perfeito, cara, perfeito. Disse tudo e mais um pouco, né? E hoje é engraçado, hoje é um episódio super especial. Por quê? Porque, cara, é como a gente sempre fala, né? Quando a gente traz o convidado ou a convidada aqui, a gente não olha se ele é diretor, se ele é superintendente, se ele é coordenador, se ele é analista, se é estagiário. A gente traz todos os níveis. E hoje a gente veio ali de um ciclo que estava conversando com pessoas muito experientes ali, mais de 20, 30 anos na área. Eu mesmo tenho 30 anos na área. E hoje a gente vai conversar com uma super convidada que não tem 30 anos, né? Tem
bem menos ali, mas, cara, já tem uma experiência, tem um know-how aqui, e eu quero, assim, eu tenho muitas perguntas para fazer para ela, principalmente, né, Daniel, que nos papos que a gente vem tendo com os convidados, e a gente vem falando também nas lives, a gente comenta que hoje está uma loucura, o mundo está uma loucura. Inclusive, quarta-feira fizemos uma live falando sobre o perfil, né, de quem trabalha com tecnologia em 2025, no meio de tantas mudanças em tecnologia. Cara, eu tava falando lá, é IA para lá, IA para cá, é agente para lá, bot para cá, nova funcionária, é Figma que já tá fazendo tudo sozinho. Então, assim, cara, o mundo tá uma loucura e a gente vai perguntar depois para ela aí como é que ela se atualiza no meio de tanta. Você dorme com uma tecnologia, você acorda, o mundo já mudou. Você tem que reaprender todos os dias, tá bom? Então vamos apresentar aqui a nossa super convidada, né? É a Mel Plains. Ela está cursando, né? Ainda não terminou. Olha que legal, por isso que eu comentei gerações. Hoje é uma geração mais jovem aqui, né? Então ela está ainda finalizando o curso de análise de sistemas pelo Centro Universitário Facens. Ela possui diversos cursos aqui, hein, Daniel? Gestão ágil, projetos, administração, marketing, product manager, que é uma área que eu gosto, né? Porque eu sou suspeito para falar, porque eu sou product manager também, Scrum, gestão ágil e por aí vai. Ela já trabalhou na Toyota, na área administrativa, já foi estagiária na Cielo. Opa, já trabalhei na Cielo, vamos falar sobre isso. Antes de entrar no Itaú, trabalhei na Cielo por 1 ano e pouquinho, então a gente vai falar sobre isso, na mão. Então, seja muito bem-vinda, Mel. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Muito Tudo obrigada pelo ótimo. convite Tudo certo. hoje. Boa, boa, ó. A gente já começa aqui, ó, para esquentar os motores. Eu queria aqui que você falasse aqui, ó, em o tweet, quem é a Mel Plains? Falei certo, Mel Plains? Falou, primeira Boa. pessoa Quem é a assim Mel que Plains acerta. em o tweet? Bom, Quem é? meu Deus, a Mel é uma pessoa que ela gosta muito, assim, de ajudar as pessoas. Ela gosta muito de fazer amigurumis e também ajuda minha avó. E a Mel é muito curiosa por tudo. A Mel gosta de natureza, viajar, também estudar, por incrível que pareça. Então a Mel é um misto de sentimentos, curiosidades, que ela quer cada vez mais saber mais sobre o mundo, sabe? Ser bastante curiosa mesmo. Então acho que isso fala um pouco como eu sou. Boa, perfeito. Inclusive, ó, vou te dar até uma dica. Quando você pode pegar esse episódio, quando você participar de processos seletivos ali, você já, ó, participei desse episódio aqui. Você quer saber quem eu sou de verdade? Assista esse episódio aqui, ó, Sim. que vamos falar, vamos te perguntar tudo aqui. Vai ser como se fosse uma entrevista de emprego, bem mais tranquilo, Não, não bem fala mais. assim, não, senão ela vai ficar nervosa. Vai nada, vai nada. Não, não vai ficar, não. Vai ficar bem Não. tranquilo, é uma entrevista light aqui. E é bom que Uhum. você vai falar assim, ó, você quer saber quem é a Mel Plains? Olha, acesse eu tenho meu portfólio aqui, esse canal, essa entrevista aqui que eu dei para os meninos do 6 Byte, que aí vocês vão conhecer um pouquinho da Mel e um pouquinho dos meus projetos. Eu tenho certeza, a gente fala, vai te dar muita sorte, viu? Quando você estiver empregado e muito bem Sim. empregada, você vai ter que voltar aqui para falar com a gente também, beleza? Beleza. Boa. E, cara, assim, né? Como a gente tinha comentado, né, Mel? Você é uma pessoa nova, é jovem, né? Se você puder falar quantos anos você tem, né? Qual a Eu sua tenho. idade e como é que você iniciou seu trabalho ali? Não foi na Toyota, né? Foi numa empresa antes como estagiária, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa sua trajetória aí profissional tão que iniciou agora praticamente, né? Eu comecei ali com 18 anos, eu acho que já é muito tempo, mas não, né? Hoje eu tenho 20, mas eu comecei ali com 18 anos, já emendei a faculdade de análise de desenvolvimento de sistemas, né? E depois, né, que eu consegui fazer essa faculdade, eu iniciei na Toyota como jovem aprendiz numa área de administração, né, que era de segurança do trabalho. Só que lá foi muito legal para minha trajetória, porque lá eu aprendi que não é porque você não sabe que você não faz nada, que alguma coisa é impossível.
nada é impossível quando você corre atrás. Literalmente aquela frase clichê, né, que todo mundo fala. Mas, e lá na Toyota eu aprendi muitas coisas, sabe? A lidar com pessoas, trabalhar em equipe, porque lá eu tinha contato com muitas pessoas, desde a produção, onde era ali, eu via toda a produção dos carros. O carro hoje da Toyota é feito em 1 minuto e 10 segundos. Um carro só, Caraca. somente. É. E aumentou ainda por algumas questões. Antigamente era um pouquinho menor o tempo, mas nada que eficiência não tá ali. E na Toyota foi muito legal porque eu ajudei uma solução que eu fico muito grata até hoje, que hoje, naquela época, a Toyota, no setor que eu estava, eles geravam muito papel. Era cerca de uns 6.000 papéis por ano. E para a Toyota, uma empresa que preza pela sustentabilidade, aquilo era uma coisa muito crítica. Então, eu olhei aquilo, olhei aquela situação, falei, o que eu posso fazer respeitando ali as questões da empresa, né? Porque a Toyota sempre prezava ali pela produção. Então, eu fui ali observando um potencial em uma tecnologia que muitos hoje julgam, mas no momento ali que está precisando de um MVP, eficiência, o low code, né, que eu usei o Power Apps e o Power Automate, foi assim muito essencial mesmo, porque eu reduzi assim o processo de relações trabalhistas, né, porque como eram fichas de API, e precisava, né, relações trabalhistas precisava daquilo. Então eu reduzi, a gente demorava 2 horas para achar, assim, fichas de API de certo colaborador, 2 horas. E eu reduzi para 20 minutos com essa automação e digitalização, né? E além de trazer outros dados, sabe, que precisava ainda mais para aprimorar a segurança, porque na Toyota eles sempre prezam ali pela segurança, sustentabilidade, e aquilo foi muito gratificante mostrar ali, né? Porque eu apresentei para todos ali daquela fábrica, né, da planta de Sorocaba, e muito gratificante, né? Novamente eu digo porque solucionou ali mesmo. Eu vi uma coisa que foi feita por mim, uma coisa que eu não sabia do zero, eu aprendi do zero vendo tutorial do YouTube até, eu passava ali as tardes, eu pedia, né, ao meu gestor se eu podia, ele super concordava, né? Então, para mim foi um aprendizado muito legal, né, por ser nova ali, meus 18 anos, ver que eu podia, sim, alcançar tudo o que eu quisesse. Então, esse foi um aprendizado muito legal para mim. Perfeito. Agora eu fiquei na dúvida, porque assim, ó, eu particularmente sou o doido de automação, por automação, tá? Uso muito automação, uso Make, uso Power Automate, gosto muito e eu até falo, hoje em dia, isso você tá falando de 2022, né, que você já fez automação. Mas, por exemplo, Isso hoje em mesmo. 2025, cara, eu até falo isso muito com o Daniel, tudo que hoje pra gente é repetitivo, tanto quando a gente fala profissionalmente falando e pessoalmente falando, cara, tem que ter alguma forma de otimizar. Tem que ter. Tem Sim. que ter. Então, eu tenho muito esse critério, né? E esse pensamento crítico de falar, pô, estou fazendo algum trabalho que é repetitivo, que todo dia eu tenho que fazer, cara, tem como automatizar isso. Então, assim, algumas coisas aqui no meu dia a dia eu automatizo. Lá no Itaú, eu participo de um grupo de clima também da comunidade, né? E tem mais ou menos 200 pessoas. Cara, a gente automatizou ali uma série não, alguns processos via Power Automate ali, que a gente precisava ficar criando aplicação, eu mesmo fiz a automação. Mas como é que foi essa automação? Você usou o quê? Power Automate? O que você fez lá que... E a galera deve ter ficado assustada, né? Espantada, né? Porque lá, né, o pessoal é mais de engenharia de produção, aí vem eu de tecnologia, né, mas não é nem tecnologia, vou dizer, mas para eles não era, né. Para mim, naquela época eu tinha um receio de falar que eu estava fazendo tecnologia, né, mas eu, ao longo do tempo, percebi que a automação já é tecnologia, mas para eles foi um baque, assim, foi, nossa, é possível fazer isso? Nossa, eu não vou precisar assinar papel? Porque imagine, a planta de Sorocaba, ela é muito grande, muito grande. Então, lá tem vários setores. Aí, para cada pessoa de cada setor levar ali para a área do administrativo, eles acabavam afetando o tempo de produção ali do carro. Então, gerou, além
de relações trabalhistas, também gerou essa eficiência nesse tempo. Então, eu lembro que na época eles, nossa, venha me ajudar aqui. Eu ia lá no outro setor ajudar, como que era feito, como que começa ali por apps, porque eu tinha aprendido do zero. Então, com essa automação, na hora que eu apresentei para todos, as alternativas que o Power Apps e o Power Automate tinha, todo mundo ficou assim, nossa, dá para eu solucionar isso, dá para eu solucionar isso, dá para eu otimizar meu dia. Então foi muito legal ver isso nas pessoas, sabe? E também ensinar, porque é uma coisa que eu também gosto é ensinar. Então, perfeito, cara. E você está falando de em 2022, a gente está em 2025, hoje está até muito mais fácil, muito mais Sim, fácil. Entendeu? Você ter. Por isso que eu sempre falo, até falo isso muito pro Daniel, sendo até repetitivo, né? Cara, tudo que a gente tem que. A gente sempre tem que olhar assim, o que a gente está gerando aqui, fazendo de trabalho repetitivo, seja no ambiente profissional, no pessoal. A gente tem que pensar como a gente vai otimizar. E a gente sim, sempre tem uma coisa. E, cara, eu até falo, estou vendo muitas pessoas ganhar dinheiro com isso. Tem um amigo meu que ele criou até uma automação para manicures. Então, tipo, ele uhum, criou um bot simples que a pessoa entra no número, manda um WhatsApp e ela falou lá, tudo bem, aqui é a manicure Joana, por exemplo. Você quer marcar sua unha? O cara fala sim, a pessoa fala sim, e aí ele passa já as grades de horário, a pessoa escolhe o horário, já vai no Google Agenda da pessoa, da manicure, já agenda, já fala que tá ok, e bola pra frente, cara. O cara fez isso, falou, cara, eu fiz essa automação em 1 hora para testar tudo. Cara, tá ganhando dinheiro, tá ganhando dinheiro. Porque aí ele faz um valor, uma recorrência baixa para as manicures, né? Fala, cara, um valor que você paga por mês, por recorrência, para manter a aplicação ativa. Cara, tá ganhando dinheiro com isso. Entendeu? Então eu sempre falo, cara, se você olhar, todo mundo, toda empresa tem algum tipo de trabalho que é repetitivo. E eu acho que sim, você fez algo muito legal porque você identificou uma oportunidade, uhum, né? E foi lá e falou, pô, por que que eu por que que eu não automatizo isso? Né? sim, Então, eu acho que é muito bacana. Por exemplo, no meu caso, que automação que eu fiz lá que eu fiz lá no banco? Uma automação que, por exemplo, nós como agente de clima, a gente manda também uma mensagem de feliz aniversário, seja por e-mail, né, um cartão de aniversário, seja no Teams, que a gente tem um grupo. Cara, a minha automação faz isso, então a gente já tem a relação de todo mundo que faz aniversário, né? Tem um ponto, né, que nem todo mundo gosta de comemorar aniversário, né, ou comemora, então a gente tem pessoas só que realmente gostam de comemorar. Então ele olha lá dentro de uma base e fala assim, poxa, aniversário do Daniel. A própria automação vai lá, envia o e-mail para ele, para a pessoa, parabenizando com um cartão e também manda uma mensagem no Teams, no grupo do Teams, para parabenizar. Cara, uma coisa super simples que a galera, assim, antes nós fazíamos de forma manual. E a gente pensou, poxa, vamos automatizar isso. E aí a gente automatizou e é uma coisa muito simples, né? Então é bem sim. legal, assim. E que bom que você teve essa percepção, um problema ali. Porque você podia simplesmente, né, olhar para o problema e falar, sempre foi. Aquela história, né? Acho que você já deve ter ouvido falar direto isso, né? Sempre foi assim, né? Então, É, a zona de conforto lá tinha muito isso, sabe? Então, acho que foi até legal. Não acho não, né? Foi importante eu fazer isso para mostrar que é possível, né? Que não adianta você vai continuar ali, vai virar uma bola de neve, né? Imagine, né? Depois. não, perfeito. E hoje em dia, né, Daniel, a gente é o que a gente fala também aqui todo episódio. Está no mundo que tudo é para ontem. Tudo é para Sim. ontem. Poxa, ó, vamos lá. A gente tá aqui, você, a Mel e o Daniel. Nós estamos aqui. Cara, se eu quiser que depois do episódio comer uma pizza, enquanto eu tô com vocês, já tô aqui pedindo no aplicativo de comida. Se eu quiser tomar um refrigerante, idem, sabe? Se eu quiser, por exemplo, eu estou num lugar aqui e eu não estou na minha casa, estou terminando de conversar com vocês, eu quero ir embora e eu não quero pegar um ônibus. Vou no meu celular e peço um Uber, ou um 99, ou qualquer outro aplicativo. Cara, é tudo rápido, cara. Hoje a gente não pode perder tempo com nada. Você concorda, Daniel, que a gente não pode perder tempo com nada nessa vida, cara? A gente tem que perder tempo com coisa boa. Na verdade, não perder tempo, né? Aproveitar o tempo. Porque Aproveitar tempo, o tempo, tempo perfeito.
o tempo é a única coisa que a gente não consegue recuperar ainda, né? Então, é um mundo imediatista, né, que a gente está hoje, né? Então, assim, aquela frase, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É o nome de um filme, mas é uma frase que a gente consegue explanar muito do que a gente está vivendo atualmente, né? Então, assim, a gente que eu e o Sérgio, que somos um pouco mais old school, né? A gente viveu toda essa transformação. Então, a gente é de uma geração que a gente parte da nossa infância, né? Parte da nossa infância e é parte da nossa adolescência, a gente não tinha contato com tecnologia, a gente não tinha contato nem imaginava isso. A gente via na ficção, via em filmes, né? Então, assim, a gente, que nem o Sérgio falou, tô aqui gravando, quero pedir uma comida. A gente fazia isso antigamente. A gente tinha que se deslocar. Quero assistir um filme, a gente tinha que se deslocar. Tem que pegar um transporte, a gente tinha que se deslocar. Então, assim, a gente não conseguia fazer nada sem sair de casa, né? Hoje não, hoje a gente consegue fazer tudo sem sair de casa, né? Então, essa transformação tecnológica com o passar vamos falar das décadas, né? E a coisa está mudando tão rapidamente que hoje a gente acorda, a gente está indo dormir, tem uma tecnologia, a gente acorda, essa tecnologia já está obsoleta, né? Então, assim, e isso, eu não sei vocês, mas é uma coisa que chega até um pouco a preocupar na questão de como as pessoas estão lidando com isso, né? Toda essa questão de como você vai lidar com isso no mercado de trabalho, como você vai lidar com isso na sua vida pessoal, né? Então, são muitas questões que hoje começam a ser levantadas para a geração de agora, né? Então, é uma coisa bem. É legal, lógico, né? Porra, é muito, muito bacana a gente ver essa evolução tecnológica, IA para tudo quanto é lado, né? Mas também fica aquele pontinho, sabe? Aquela coceirinha atrás da orelha e fala assim, putz, como é que vai ser daqui para frente, né? Então, vamos surfar na onda. Por enquanto a gente está aqui surfando na onda, Sim. né? Mas vamos ver até quando, né? Mas você comentou, né, Mel, desse seu projeto da Toyota. Esse seu projeto foi o seu primeiro, foi aquele projeto que te destacou, né, dentro da Toyota, que te fez falar, puta, a Mel tá aqui para trouxe uma solução que nos ajudou, né? E depois disso, como que você, né, como que você se sentiu, né, profissionalmente falando, né, na questão de uma pessoa que acabou de entrar, né, numa empresa grande, né, uma multinacional, como é que você se sentiu? Fala, putz, estou realizada e agora, né, qual que vai ser o próximo passo, né? Então, contar um pouquinho para a gente depois dessa primeira realização, né, da tua profissão. Sim, eu senti que falei, nossa, acho que tem muito mais por vir, né? Tem muita coisa que eu quero fazer ainda, é, muita coisa mesmo, né? Após eu finalizar meu contrato, né, na Toyota, eu comecei na Cielo, né, como estagiária de produtos. Era um hub de inovação. Peraí, Mas, mas, Mel, só uma dúvida aqui, pegando o gancho que você vai contar. Lá na Toyota, você estava fazendo estágio lá também, mas aí você viu que lá na Toyota não tinha como você continuar, e aí você procurou outra coisa, ou tá, foi o estágio da Cielo surgiu assim, por uma oportunidade de mercado? tá, entendi. Eu ia finalizar. É que na Toyota eu era jovem aprendiz Boa. na área de administrativo. Mas na questão de crescer, eu gosto muito da Toyota. A Toyota foi muito importante porque foi o início de carreira. Lá eu tive muitas palestras, comunicações, sabe? Muito aprendizado mesmo com vários tipos de profissionais. Só que não era meu plano de carreira, porque a Toyota é um plano de carreira para profissionais de engenharia, RH,
Então não era para tecnologia em si, né? Porque hoje a Toyota é uma indústria de automobilística, né? De carros ali. Então não teria uma área de tecnologia ideal a mim, porque a tecnologia lá era UTI, de suporte, né? De helpdesk, e não era o que eu gostaria naquele momento. Então, naquele momento, eu sempre quis participar em criações, sabe? De produtos, projetos. Eu ainda estava me conhecendo. Então, finalizei o contrato. Aí, depois, finalizei o contrato em final de 2023. E em maio de 2024, eu iniciei o estágio na Cielo. Hum. E iniciei o estágio ali no Hub de Inovação de Produtos, mas esse meio caminho aí, antes de iniciar o estágio no Cielo, eu criei o Fala Show, que já é um outro projeto, que é um projeto, assim, que tá no meu top 1, assim, que eu gosto muito, né? Porque é um projeto inspirado no meu irmão, né? E o Fala Show, ele nada mais é que uma plataforma gamificada que a gente utiliza a gente, mas eu digo no geral, né? Mas quem está criando até este momento sou eu, né? É uma plataforma gamificada que utiliza inteligência artificial e visão computacional para ajudar ali a terapia de apraxia da fala. O que é apraxia da fala? Apraxia da fala, ela é um distúrbio neurológico que afeta a capacidade da criança de planejar e executar os sons da fala. Um exemplo. Eu sei que são maus, mas na hora de eu planejar e falar, vai falar outra palavra. Então, observando as dores ali que meu irmão tinha, né, com 2 anos, hoje ele tem 4, mas mesmo assim ele é acompanhado por uma fono, e a apraxia da fala, ela não é um atraso de fala. Muitas pessoas confundem. Então, observando ali as dores, vendo os desafios eh, ali do meu irmão no dia a dia, e preocupação, né, com o futuro dele, eu sou. A gente tem muita diferença, né? Às vezes todo mundo acha que eu sou a mãe dele. Então, basicamente, tem hora que eu ajo, parece com a mãe, né? Preocupação com o futuro da criança. Mas eu olhei, o que que eu faço? O que eu vou fazer? Porque eu vim com o propósito. Quando eu quis fazer análise dos meus sistemas, eu vim com uma coisa que eu gosto muito de criar coisas, ajudar pessoas. Então, olhando assim, olhei lá, falei, o que que eu faço? Né, tava lá num belo dia à noite na faculdade, disciplina ali de startups, e o professor, façam suas startups solucionar problemas. Eu falei, o que eu vou fazer? A maioria das pessoas fazendo projetos ali genéricos, né, que só para ganhar nota. E eu pensei, refleti, né? Falei, eu vou fazer uma coisa que ajude meu irmão. E hoje já tá bem avançado. Até então, eu fiz o programa de Campus Mobile da Claro, que é uma parceria junto com o Bion, que é o Hub de Inovação da Claro, e a USP. E foi muito legal, né? Eu tive uma semana imersiva lá em São Paulo, fui na USP, na Claro, em mentorias, assim, muito legal. Hoje o Fala Show tá na pré-incubação do Porto Digital. Para quem não conhece o Porto Digital, ele fica em Recife e é considerado o maior polo de inovação aqui da América Latina. Então, está sendo uma experiência assim muito legal. Uma coisa que a Mel lá da Toyota, que começou o início lá na Toyota, e nunca imaginou que estaria hoje como ela está, mas ela sabia que tinha algo muito grande, assim, esperando ela, algo que ela estaria realizada, sabe? Mesmo hoje eu procurando novas oportunidades, que é uma coisa que eu quero, né? Continuar nessa carreira de produtos e também no Fala Show. Porque hoje o Fala Show, em pesquisas que eu fiz com usuários e tudo, a estimativa é que ele ajude 4,4 milhões de crianças com apraxia da fala. E hoje a apraxia da fala, ela é uma doença muito rara. Então imagine o seu conhecido, o seu filho, enfim, uma criança, você acha que está tendo atraso de fala? Mas às vezes você é uma apraxia da fala. Então é uma doença assim que está sendo estudada ainda pelo genoma USP. Então eu vejo muito potencial nessa solução, né?
mesmo no campus mobile, né, a gente teve ali essa participação na semana imersiva, teve a premiação, infelizmente o Fala Show não participou, não conseguiu ir ser finalista. Mas não é porque que a gente recebe um não que a gente para, né? E após o campus mobile veio o Porto Digital, que aí quando a gente tem certeza que o nosso produto, a nossa solução tem um propósito ali, a gente vê a necessidade que dá para ali ajudar as pessoas, as crianças, né? É muito gratificante. Então, é assim que eu vejo hoje esse meu avanço da carreira, sabe? Tanto nos meus conhecimentos, e é muito legal. Perfeito. Nossa, que top, né? Ó, você até adiantou, né? Porque eu ia te perguntar sobre o Fala Show, né? Já fui Que adiantando. Não, perfeito, você adiantou, não tem problema nenhum. E foi até bom, assim, porque eu te conheci pelo Fala Show, né? Que pela postagem que você fez lá no LinkedIn. Falei, poxa, que história bacana. A gente tem que trazer ela aqui pro canal pra realmente ela falar sobre isso, né? Mas, cara, a gente vai falar do Fala Show. A gente vai falar também do Floresta Inteligente. Calma, tem muito assunto pra gente falar. Mas eu queria que você falasse e aí como foi a sua ida lá pra Cielo. Eu conheço o Hub de Inovação da Cielo, tá? Acho bem bacana lá. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência lá também, né? E aí, pô, você. É engraçado isso, né? Até pegando um pouquinho no gancho que você falou. Ah, não é porque você recebeu um não que você desanimou. Cara, a vida, infelizmente, é assim mesmo. Até, Sim, não digo infelizmente, tá? A gente tem que receber. A gente recebe 10 nãos para receber um sim. Por exemplo, hoje eu trabalho num dos maiores bancos no maior banco da América Latina, mas, para eu conseguir isso, cara, eu recebi muito não antes. Muito não. Não é muito, muito não. Muito não. O Daniel me conhece há mais de 15 anos, ele sabe o tanto de empresa que eu participei de processos, tal, tudo, e não passei. Tá tudo bem não passar, são experiências que sim. a gente vai adquirindo. E o que eu entendo é que, assim, aprendizado. Você recebeu um não, tenta corrigir a rota, ver o que você errou, uma hora vai rolar. Eu acho que para quem persevera, para quem se dedica, para quem corre atrás, cara, vai demorar um dia, 2 dias, um mês, 2 meses, mas vai acontecer, né? E aí, como é que foi essa sua trajetória lá na Cielo? Na Cielo, né, eu comecei ali como estagiária de produtos, né, e já fui no Hub de Inovação, que eu me identifiquei muito, né, já estava ali com o Fala Show, nesse ecossistema de inovação, startups, então foi uma área muito legal, que eu participei, assim, de vários projetos que foram muitos aprendizados, né. E uma coisa que eu gostava, né, para explicar sobre o garagem, né, o nome garagem é que nem a gente lembra da história da Apple, né, que grandes coisas já nasceram de garagens, né, foram criadas Perfeito. em garagem. Então essa é a história do garagem, né. E no garagem eu participava ali como apoio, né, em projetos, sempre com um olhar assim, como a gente pode inovar em tal produto da Cielo. Como olhou tendências, tendências de IA, inteligência artificial, como que a gente pode aplicar aqui? Então, eu fazia o discovery, tanto a entrevistas, assim, com clientes, né, da Cielo, falava com startups, né, os parceiros. Então, foi muito legal, porque você vê, assim, necessidades, você descobre coisas, muitos conhecimentos, assim, tanto do mercado financeiro, inovação, porque lá tinha especialistas, que foi muita troca, assim. E também o nosso desenvolvimento pessoal, né? Lá eu aprendi muito, né, no meu desenvolvimento pessoal, né, tanto da oratória. Eu era uma pessoa muito tímida, assim, na empresa Toyota, mas ao, ao longo dos anos, né, a gente tem que ir se virando e hoje eu falo até pelos cotovelos. Aqui não parece tanto, mas tem hora que tem que deixar eu parar de falar. Acho que vocês perceberam um pouco, É, mas é, lá foi muito legal os projetos, né? Teve um que de biometria que foi muito legal, né? Saber como que funciona. Então, esse meu olhar que eu tinha, né, de inovação e técnico, né, por eu ter a faculdade, me ajudou muito, porque quando eu começo a construir produtos, pensar em como
gerar novas receitas, né, para a empresa, eu penso, o que as pessoas precisam? Qual que é a dor dela ali? Igual, o mesmo contexto que eu coloquei no Fala Show. E será que é tecnicamente possível fazer? Então eu sempre pensava isso, sabe? Sempre perguntava, mas como que isso funciona, né? Como que essa tecnologia funciona, né? Eu achava muito legal aquilo. Então, foi uma experiência muito rica para mim e muito gratificante mesmo. Quando eu tô falando gratificante, porque eu sou muito grata a tudo, sabe? E foi muito legal essa experiência na Cielo. Não, perfeito, como eu comentei, a Cielo é uma excelente empresa. Eu trabalhei lá na Cielo, eu saí de lá para vir para o Itaú, né? Senão eu estaria lá, acho que até hoje, né? Foi uma oportunidade que ocorreu. Sempre, aí na verdade, quando eu falo do Itaú, eu sempre tive, assim, né? Eu até falo, eu sempre tive, profissionalmente falando, eu sempre tive vontade de trabalhar em duas empresas da qual eu já trabalhei, né? Que era a TOTUS, quando a gente fala de Big Tech, eu sempre Uhum. tinha, há muitos anos atrás, eu lembro da TOTUS ali desde 2000, anos 2000, anos 2001, com a época da Microsig, então eu sempre fui fã da TOTUS, né? Então, duas empresas assim que eu tinha sempre, que eu tinha um sonho, na verdade, de trabalhar, era a TOTUS, que eu consegui trabalhar, fiquei quase 5 anos lá, e o Itaú. Eu sempre fui fã do Itaú enquanto instituição financeira. Eu sou cliente do Itaú, meu, desde a época dos anos 2000 também, da época lá do Nacional, depois virou Unibanco, depois virou Itaú Unibanco, tal tudo. Na verdade, eu fui cliente do Nacional, para você ter uma ideia, eu tinha talão de cheque. Olha só, hein? Você sabe o que é talão de cheque, Mel? Acho que nem deve saber, mais Sim, ou menos. sim. Mas você nunca Eu peguei usou, a né, um talão época. de cheque, né? Eu vi a minha mãe preenchendo, Aí, né? tá vendo? Você viu, mas aí eu usei bastante talão de cheque, assim. Não, Nunca cruzou um cheque. você nunca cruzou o cheque, né? Você Não. viu, né? Colocou nominal. Nominal. Mas você sabe que hoje em dia ainda existem muitas pessoas empresas que usam cheque, né? Muitas ainda. A gente acha que Sim. não. Ah, o mundo é cartão, Pix, boleto, até boleto, né? Boleto tem muito, mas tem muitas pessoas ainda que usam cheque, assim, né? A gente não tem tanto contato, mas tem o número, né? Boa. E aí, assim, voltando lá, beleza, aí você falou da sua experiência na Cielo, né? Então, que foi muito legal, tudo. E aí, voltando falar show, né? Que aí você falou, explicou muito bem no início. Mas, cara, assim, ó, como é que foi o processo de ideação ali do Fala Show? Como é que você fez? Pô, você identificou uma necessidade, que era um problema, que era o seu irmão. Mas aí como é que você fez? Você abriu um papel, pegou uma caneta, começou a rascunhar, abriu o Miro, começou a fazer desenho. Como é que foi esse processo? E é você mesmo que desenvolve? Você tem alguma pessoa que está mais para ou pessoas que estão com você que fazem todo esse trabalho? Conta pra gente como é que foi? Como é que está Uhum. sendo? Sim, no começo eu só fiz algumas telas assim. Eu gosto sempre de criar o produto na apresentação dele, como se fosse um pitch mesmo, sabe? Boa. Mostrar ali qual que é a dor, os dados e o problema em si e a solução. Então eu fui montando assim. Aí no começo eu fui fazendo algumas telas pelo Figma, né? Aquelas telas bem de MVP mesmo, para ter um protótipo ali, um visível, né? E eu fui pesquisando concorrentes. O que que os concorrentes do Fala Show, antes nem era Fala Show o nome, era Praxia Kids, um nome totalmente genérico. Mas aí eu fui pesquisando os concorrentes e vendo o que que eles tinham e o que que eles poderiam ter para melhorar, né? E isso Fala Show teria, né? No caso. Então eu fui entendendo ali a dor, fui entendendo mais sobre a praxia da fala. Eu lembro que a fono, eu acho que não tô nem com o livro, mas a fono do meu irmão, ela deu um livro que hoje, aqui no Brasil, tem a Associação Brasileira de Apraxia da Fala, que é o Abapraxia, e eles são a única associação que fala sobre a apraxia. Então, eles tinham um livrinho explicando. Eu lembro que eu peguei aquele livro ali inteiro, ele inteiro assim, entendendo o que que era, onde que dá, sabe, tudo, querendo saber de cor, né? Que até então, eu lembro que no campus Maldaia perguntaram se eu era uma fonoaudióloga. Eu falei, não. Mas enfim, voltando. Então eu fiz essa pesquisa com os concorrentes, né? E eu fui vendo, eu fui listando, eu falei, eu tenho que ter uma personalização de cada paciente, porque hoje aqui nesse aplicativo é totalmente genérico, qualquer criança pode fazer ali o que quiser,
Então eu queria uma experiência fluida, né, pro paciente, né, no caso, né. Hoje que nem o Davi é meu irmão, e é pra você ter noção como uma apraxia, né, o nome dele é Davi, ele se chama Guigui, ele fala que o nome dele é Guigui. E então hoje, né, voltando, perdi a linha de Tava raciocínio. falando da ideação, né? Que você tava desenhando as telas do Figma, tudo, né? Isso, isso, lembrei. Então, hoje o Davi, ele tem alguns fonemas como o R e o M, né? E o M, ele tinha mais dificuldade e precisava, né? A terapia da anorexia é um processo muito longo. Então, ele precisava ir a cada tempo ir fazendo esses fonemas. Então, pensei, vai ter exercícios para cada tipo de fonema que aquela criança precisa. Só que só vai aparecer aqueles jogos para criança, porque criança, você sabe, criança é uma distração, ela vai querer pegar tudo, tudo. Não. Então, vai ter um jogo ali onde a criança precisa, né, personalizado a ela mesma, daquela necessidade. E até então eu adaptei ali as telas, porque tem muitas crianças que têm hiperfocos em temas, né, que nem o meu irmão. Na época que ele estava aprendendo, ele tinha muito assim dinossauro em tudo. Também tem crianças com carros, princesas, então eu sempre nesse processo de criação do Fala Show eu sempre fui pensando em como que a criança gostaria. Então, eu sempre coloquei cores abstratas, layouts abstratos, sempre pensando em como é que a criança gostaria. Né? Até então, na aceleração da minha faculdade, eu tive muito contato com o pessoal de jogos da minha faculdade e psicologia. O pessoal de jogos dando essa devolutiva, é legal você diminuir essa cor, enfim. E o pessoal de psicologia mostrando que as cores que eu tinha usado são cores corretas, porque hoje a cor do Fala Show é roxo e verde. E o roxo quis trazer para dar uma tranquilidade, o verde, perdão, para dar uma tranquilidade, e o roxo, a criatividade da criança. Então é um momento que ela está ali relaxando e ela pode estar com o seu responsável. Então, esse processo de ideação sempre foi olhando, né, o que a criança necessitava mesmo, né, olhando os concorrentes, então eu teria que ter a personalização, a conexão com o fono e o paciente, né, porque após terapia, quando crianças querem jogar jogos, ver vídeos, acaba não fluindo, né, a terapia, e isso vai postergando ainda mais a terapia, então por isso que o Fala Show nasceu. Né, então foi muito legal esse processo, porque eu conversei com muitas fonos, eu conversei com fonos de Goiás, Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, então esse foi o processo para o Fala Show estar mais estruturado hoje e tá no ponto do MVP, né. E hoje, todo esse processo de programas, ideação, desenho ali no Figma, todas as telas, eu fiz sozinha. Mas hoje eu tenho uma pessoa, porque eu ainda não tenho muito conhecimento, né? Estou estudando até conhecimento de inteligência artificial, e eu chamei uma pessoa para ela me ajudar, porque eu quero uma inteligência artificial cognitiva ali no Fala Show, né? Que ele interprete a fala, né? Porque hoje o Fala Show ele tem vários trissílabas, monossílabas, então a inteligência artificial ela tem que pegar esses insights, ver o que a criança está falando, para gerar insights para a fono, que vai aparecer ali. Aí o Davi precisa treinar mais o R. O Davi precisa de exercícios de respirações. Então, foi muito nesse estudo, sabe? Pensando, falando com fono, indo diretamente ali nos usuários e também estudando bastante sobre a doença. Nossa, perfeito, que top. Mas aí o Fala Show ele ainda não está, ele está no MVP, beleza, entendemos, mas ele ainda não tem assim ninguém assim nenhuma, porque assim, o público dele vai ser a fonoaudiólogos ou realmente a clínicas? Como que vocês estão pensando? Qual o público que vocês querem absorver ali? Uhum. Quem vai ser o público em si?
é as fonoaudiólogas, né? Elas que Perfeito. vão pagar por essa solução, porque é uma ferramenta que vai solucionar, não é solucionar, é uma ferramenta que vai otimizar ali, né? Trazer mais eficiência e qualidade de vida aos seus pacientes, né? E eu sempre, no começo, eu lembro que eu tinha muito medo, nossa, será que ela vai achar que eu quero substituir o trabalho dela? Mas não, né? Eu sempre fui falando que a inteligência artificial, ela não é algo que vai te substituir. Ela é Perfeito. uma ferramenta. Então, basta a gente pegar essa ferramenta e ajudar a gente nessas dores do dia a dia, sabe? Então, o nosso público-alvo, né, do Fala Show é as fonos, e os usuários são as crianças de 2 a 12 anos, né, que essa é a estimativa de idade quando a apraxia está desenvolvendo. Perfeito. E você já tem alguma fono que está fazendo algum piloto para você? Uma ou algumas fonos que estão fazendo? Ou vocês, como você comentou que está na fase do MVP, ainda vocês estão na fase de teste só entre vocês mesmo? Como é que tá? Então, agora a fase está desenvolvendo, né, os LLMs, né, da inteligência artificial. Então, vai bastante demanda, né, porque a gente tem que colocar as interpretações, entender, né. Então, eu tô tendo muito apoio da fono do meu irmão, porque ela é especializada em apraxia da fala, ela tá na associação da apraxia, então ela, assim, tá sendo um super apoio. Ela olhou as telas, ela falou: "Tá perfeito". Ela deu até sugestões de outras oportunidades, né, que eu até penso, né, no futuro evoluir para outros distúrbios da fala, não apenas a apraxia da fala, mas a apraxia da fala é algo mais emergente. Então, o Fala Show, ele está nesse estado de construção dos LLMs como MVP, né, que até então eu não comentei no início, mas a gente também está fazendo parte da comunidade do Sebrae, que é o Start, que a gente tem muito apoio deles nessa fase de MVP. Então agora o Fala Show tem cada vez mais oportunidade de evoluir ainda mais. Perfeito, cara, que top, muito bom, muito bom. E aí, assim, continuando a gente falando aqui do Fala Show, né? Você vê, né, Daniel, tá vendo? A gente olha assim, né? Como é importante aqui, a gente tava falando que nós somos old schools, tal, a gente era da época lá que tinha que ir lá na pizzaria pedir pizza, na locadora alugar fita pra assistir filme e tal. Mas olha que legal, né? Porque a Mel tá usando muito a tecnologia inicialmente, ela usou para resolver um problema do irmão dela, mas, como ela mesmo falou, vai resolver problema de mais de 4 milhões de crianças. E a tendência é crescer, né? Porque Sim. você não para por aí, né? Infelizmente, vão ter novas crianças que vão nascer com a apraxia da fala, né? Então, assim, é muito legal porque ela está usando muito a tecnologia ao favor dela para realmente resolver um problema, que é o que a gente sempre fala aqui. Você não concorda, cara? Cara, totalmente. E eu parabenizo desde já, porque é um Obrigada. projeto super bacana, né? Que assim, não é um projeto pequeno, é um projeto que vai abordar um problema que né, que nem você comentou, né? As pessoas falam que o meu filho não fala direito porque é atraso da fala, né? Então, é assim, é um ponto que é super importante, né, para as crianças, por mais que seja uma doença rara, né, não deixa de ser uma doença, não deixa de ter, como você mesmo falou, mais de 4 milhões de pessoas. Então, assim, é de uma magnitude gigantesca, né? E você, baseado num problema que você viu, né, do seu irmão, né, você tomou a iniciativa e falou assim, pô, vou atrás e vou fazer algo, né, para minimizar, né, essa questão, essa dificuldade que o meu irmão e outras crianças têm hoje, né? E melhor ainda, né, você pegou a fonoaudióloga do teu irmão, né, para te ser o beta tester aí, né, a pessoa que está testando a ferramenta, tá te ajudando, e você já está usando a IA para agilizar,
né, e para melhorar essa ferramenta. E assim, isso daí, com os pontos que você colocou, vai, vai ser já está sendo, na verdade, né, um projeto super bacana. E eu acho que isso daí, quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir e assistir esse episódio, talvez tenha um problema desse dentro de casa, né? E vai falar, vou falar com a Mel, vou saber, é, 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 vou procurar saber o que, né, mais sobre o projeto, sobre o Fala Show, né? Vou passar para minha fonoaudióloga, né? Então, assim, isso vai te trazer muita visibilidade, né? E o quanto antes esse projeto vai receber um apoio maior aí, e a gente quer depois trazer você aqui de volta para mostrar o Fala Show aí para os nossos ouvintes aí, seguidores do canal. Sim. Não, perfeito. Uma- Inclusive, assim, né? Alô, 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 você, empresas de tecnologia, empresas que não são de tecnologia, mas trabalham muito com tecnologia. Toda vez que a gente participa de um processo para Product Manager, né? Seja júnior, pleno, sênior, até mesmo estagiário, dependendo do caso, você tem que fazer um. Estagiário, não sei, não digo tanto, né? Você tem que apresentar um case. Então, assim, olha o case, né? Acho que a Mel, quando a gente olha para a gestão de produtos, né? Ela está passando ali por todas as fases, né? De ideação, fazer discovery, entendimento, entrevista, muita conversa, criação do MVP, erra, volta, corrige, vai, pede ajuda para alguém. Agora ela tem uma pessoa que está ajudando, então ela não tem tanto conhecimento na parte técnica, mas aí ela trouxe uma pessoa para ajudá-la que tem um conhecimento na geração dos LLMs. Então, cara, isso aí é um big de um case de negócio, entendeu? Um big de um case, assim. Eu acho que quando você participar de algum processo seletivo assim, é só você falar, cara, posso mostrar o meu projeto aqui e você mostrar todas as fases, né? Então, pô, tá perdendo assim, empresas, vejam o que eu tô falando para vocês, cara. Se a pessoa realmente e vou te falar, você fez algo que muita gente hoje em dia que tem um monte de curso, pós-graduação, graduação, não fez, né? Então, assim, Sim. até falando de gestão de produtos digitais, você está fazendo muita coisa que eu vejo muito PM aí que não está fazendo, tá bom? Eu vejo muito. Ô, Sérgio, ela tá seguindo você como um PM, né? Ela tá seguindo a rota correta. Perfeito, perfeito, porque, cara, assim, primeiro, cara, a gente tem que, quando a gente fala de construção de produtos, eu trabalho com produto de dados, tá bom? Sou PM de dados, e a gente está passando por uma fase de. Não está passando, mas há muito tempo de democratização dos nossos dados, né? O que é a democratização? É a gente compartilhar dados não só dentro das nossas comunidades, mas para o banco como um todo, né? Então, por exemplo, hoje, se eu quiser saber, por exemplo, todo o trajeto que um cliente passou desde que ele entrou no app até a hora que ele saiu, a gente tem como a gente ver isso para a gente olhar e entender se está passando por alguma dor e tomar alguma decisão, né? Mas aí eu estava comentando assim que ela fez muitas coisas que eu vejo muito PM que não estão fazendo, não, hein? E PM sênior, tá? Vejo muito PM sêniors aí que não está fazendo metade do que a Mel está fazendo. Então, empresas, vamos olhar aqui a Mel, vamos olhar com carinho que tem uma excelente profissional aqui à disposição do mercado, né? Não, e Mel, depois, só cortando, Serginho, desculpa, mas depois ela pode mandar pra gente, né, um vídeo, uma apresentação do Fala Show que a gente posta nas nossas redes, né, para Sim. mostrar o projeto, porque, falo mais uma vez, é um projeto de super importância, né, para a área de fonoaudiologia, né, e pode trazer benefícios para outros problemas relacionados à fala, né, perfeito, pessoas que, por exemplo, talvez pessoas que tiveram AVC e aí atingiu a questão da fala, né? A questão da reeducação, né? As pessoas que tiveram alguma doença que atingiu a questão da fala, que pode sim ser utilizado para esses fins, né? Então, manda depois para a gente que a gente vai fazer essa divulgação aí para alavancar ainda mais esse projeto.
Então, conta isso, perfeito, perfeito, Daniel. E Mel, conta com a gente aqui para divulgar, para compartilhar com a galera aqui. Como eu Sim. falei, a gente tem todos os nossos canais aqui para a gente poder fazer essa divulgação. Conta com a gente também para a gente poder apoiar, tá? E aí, até assim, falando também, né? Continua falando do Fala. Primeira pergunta: por que Fala Show? Explica pra gente aí. Eu tava desde o começo, né? Eu lembro que eu tava ali na aceleração, eu tive muitas mentorias com o Sebrae. E ele sempre assim, qual que vai ser o nome? Você tem que pensar um nome assim que valorize, que não tenha sido usado. Aí eu tava assim na criação, falei, nossa, e agora? Porque o nome, eu acho que o nome das mais difíceis, né? Como que eu vou criar esse nome? Aí eu pensei, nossa, fui pesquisando, eu sempre gosto de coisas assim que tem uma explicação, sabe? Um significado importante. Ah, eu lembro que eu tinha escolhido Lupe. Por que Lupe? Porque tem uma flor, Lupe, que ela representa o renascimento, o aprendizado. Eu falei, nossa, vai ser Lupe. Aí eu lembro que eu fui toda empolgada com o mentor do Sebrae e falar, ah, escolhi, vai ser Lupe. Ele assim olhou pra mim, ele falou, peraí. Aí ele foi lá no Google e eu falei, nossa, eu fiz isso com todos os nomes, só com o Lupe que eu não fiz, que eu não fui lá Ah, pesquisar. a Lady Mas Murphy. Lupe, né? Lupe já existia, era um desenho. Eu falei, nossa, não, vão pensar que é do desenho. Eu falei, não, e agora? O que que eu pensei? Aí eu lembro que tinha uma frase que foi a primeira assim que o meu irmão começou a falar mais certinho, que foi show. Que foi show, porque a minha avó fala muito show assim, sabe? Então eu falei, nossa. Aí eu pensei, fala show. É, perfeito, vai ser isso. Eu pesquisei, eu fui lá, né, na questão ali do governo de nomes, né? E eu falei, nossa, vai ser fala show. Patenteou, pronto. Fala show. E esse é o significado por trás. Cara, muito bom, muito bom. E ele, quando ele for lançado, vai ser lançado nas plataformas de dispositivos móveis e também só dispositivo móvel ou não? É, vai ser dispositivo móvel, né? Porque ele vai ser um jogo, né? Se você pensar bem. E vai ser web também, porque para plataforma, né? Porque a Fono poder gerenciar ali seus pacientes, porque pelo celular, dependendo ali do dia a dia delas, não é muito eficaz. Tem que ser ali no dispositivo web mesmo, desktop. Vai ser esses dois formatos. Você toma cuidado, Mel, pro Duolingo não comprar o seu Fala Show, viu? Porque É, cara, eu sou, assim, eu faço inglês com na A-Headset, né? Pra quem não conhece, né? Fazendo aquele jabá para o time da A-Headset, mas eu sou um praticante do Duolingo. Eu acho muito legal, cara, mas muito legal a forma que eles conduzem a gamificação. Não, eu acho muito legal, né? sim. E eu acho que assim, não é parecido, mas eu acho que o conceito é parecido, lógico, olhando para essa necessidade, né? Então, eu acho que você chegou a pegar ali, estudar um pouco do Oligo para pegar alguns cases deles ou não? Sim, eu lembro que numa mentoria, quando eu estava fazendo aceleração, que foi uma mentoria muito legal de um diretor de um centro de inovação lá do Canadá. E ele falou: ah, parece um Duolingo. Aí eu, ai meu Deus. Aí eu expliquei, eu tava naquele processo de ainda tava validando a ideia, então eu não sabia explicar corretamente o que que era o Fala Show. Ele, nossa, então vamos por partes. Você tem que saber o seu diferencial, porque nessas horas que você tem que ver como se diferenciar, porque é muito perigoso. E eu sempre pensei assim, ai, eu sou pequena, o que que eu dou língua, ele pode fazer qualquer hora a minha solução, sabe? Então, mas aí tem aquela questão, né? O Duolingo, ele tá mais focado para idioma. Mas o Fala Show também tá focado, pode ser focado para tantas coisas que eu já imaginei, como o Daniel falou, eu achei muito legal essa questão do AVC, também já imaginei para oratória, né, com pessoas que tá ali é, no mercado de trabalho, quer ter uma oratória legal. Então, já imaginei várias possibilidades, mas sempre, né, sempre dando os passinhos que dá no momento, né? Então, eu sempre tive esse pensamento também.
Mas eu fui dando meus passinhos, sempre perguntando para os minhas mentorias, né, o que eles achavam, mas tudo no seu devido controle para não acontecer isso. Não, perfeito, perfeito. E aí, assim, o que que fala até hoje, cara, quais foram as suas maiores dificuldades tanto na concepção, no desenho, na criação ali do Fala Show hoje? Se você parar e falar assim, puta, olha, a maior dificuldade que eu tive, ou até tenho até hoje, é o assunto tal. Qual que seria aqui? Ai, o primeiro é eu lembro que é uma doença rara. Então, não é uma doença que está sendo estudada, mas, né, que nem o Genoma USP fala que a cada 1.000 crianças, 2 têm apraxia da fala. Aí que eu analisei todos os dados, eu fiz muito estudo de dados, muitos mesmo. Então, por isso que hoje eu cheguei, né, com esse número de 4, milhões de crianças, mas o desafio está sendo será mesmo que vai ser esses dados? Será aquele receio, sabe? Mas eu sei, já tive muitas comprovações ali de fonos, mas acho que sempre o receio tem hora que bate na porta. E a gente deve pensar, não, não, você te confia no nosso produto, eu vou em frente, né? E também por estar sozinha. Por estar sozinha, acaba tendo muitas responsabilidades. Não que eu não gosto de fazer as coisas, né? Mas eu adoro, mas a gente sempre tem que ter um equilíbrio ali na nossa vida, né? Porque tanto trabalho, tinha faculdade e veio o Fala Show. E então, também essa questão de estar sozinha, achar pessoas, né? A internet não temos um bullet, né? Como empresas agora, então achar investidores, né? Tô num processo assim, né? Então, agora com o Porto Digital, né? Nosso Demo Day, no último final, o dia final da incubação, vai ter investidores na banca, então é uma oportunidade assim, é, muito enorme e você fica se sobrecarregando, né? E o terceiro desafio é a questão técnica. Por eu ser da área técnica, eu sei algumas coisas. Eu até fiz o MVP, tudo. Só que quando entrou a inteligência artificial, fazer ali, eu sei alguns comandos, né? Código em si, mas quando começa a ser algo mais robusto, né, para ter um MVP melhor, aí acaba tendo esse desafio, né? Então, mas nada que me abale, né? Eu tô aqui no dia a dia estudando e indo em frente. Se eu cheguei até aqui, foi com muita dedicação. Boa, é o desafio mais técnico, né? Eu, particularmente, eu não sou de viés técnico. Eu já há alguns anos já tenho essa ciência, assim, eu sei o básico ali, mas eu procuro não me aprofundar tanto na parte técnica, porque é algo que realmente eu não sou muito fã, eu sou mais muito da parte de negócio, né? Cara, show, que top, né? E aí, cara, além desse Tudo Fala Show, tem o projeto Florestas Inteligentes. Conte para nós o que, que seria esse projeto. Florestas Inteligentes, ele é uma iniciativa da minha faculdade, com essa instituição Florestas Inteligentes, que a gente cria soluções para comunidades, assim, da Amazônia e comunidades aqui também no interior de São Paulo. E é para soluções para gerar uma bioeconomia sustentável. E eu lembro que em 2023 eu participei, mas eu não fui finalista. Esse ano eu fui, mas 2023 foi muito legal porque foi um hackathon, assim, 48 horas para montar sua solução. Eu lembro que, ai meu Deus, sai agora. Mas foi muito legal ali porque eu tive contato com meninas, né? Eu trabalho em equipe, nossa, a menina lá de Pará, uma do Rio de Janeiro, outra do Mato Grosso. Eu falei, nossa, que legal. Mas infelizmente a nossa solução não foi viável, né, naquele quesito, porque eu também não tinha os conhecimentos que eu tinha hoje, né, de fazer uma solução eficaz, entender a necessidade. Então, esse ano eu fui com um olhar totalmente diferente.
Então, qualquer desafio que você me dá, eu vou tentar o máximo possível entender aquilo e fazer o produto em si. Então, qual foi o desafio esse ano? O desafio que eu participei mais ativamente, né, em trabalho em equipe, a gente dividiu uma solução, né? Uma era para a solução para o mel e outra para a semente de andiroba. E eu fiquei na semente de andiroba, porque tinha pouco tempo. E qual que era a dor deles? Era saber como usar aqueles resíduos da semente de andiroba. Vocês conhecem a semente de andiroba? Que Conheço, conheço. parece assim, ela tem uma massinha lá dentro, a casca dela tem um pozinho. Então, a gente foi entender. Eu nem sabia que existia semente de andiroba. Eu sabia que tinha um óleo, mas não sabia como era a criação. Então, eu fui ao longo do hackathon entendendo como que eles faziam, né? A dor deles era como extrair todo o óleo da massa, porque eles sovavam a massa como se fosse um pão. Imaginem sovar toda aquela massa para tirar todo aquele óleo. Então eu citei que ia ter um risco ali de uma doença, né, repetitiva, aquela doença aqui, né, de tanto esforço para extrair, ia causar essa doença. E após esse sovamento tô falando pontos importantes que eu fui vendo quando eu estava conversando com o Mário Nelson, que ele é o vice-presidente lá da Amélias da Amazônia. E então, conversando com ele, né, um sábado de manhã em ligação com ele, eu fui perguntando tudo, me explique como que é o processo. Então, esse sovamento, até o final, ele vai virar um pó que parece chocolate amargo. Eu achei aquilo, nossa, isso tem potencial de produto de beleza, porque eu acompanho uma newsletter que fala muito como que tá essa tendência de mercado de beleza em produtos naturais. Então eu falei, nossa, vai ser isso. Vai ser isso, não vai ser, determinei isso, mas eu pensei, vamos pensar nisso, né? Um brainstorm. Aí, outra dor também era a casca. Depois que eles abriam tudo, a casca, eles deixavam de lado e queimavam. Aí porque eles não sabiam o que fazer com a casca. Eu falei, tem alguma utilidade naquela casca. Então, eu pesquisei, estudei, perguntei se tinha alguma toxina, pesquisei, falei com um rapaz lá do Santarém, né? Porque Santarém é um ponto muito turístico lá, né? E não tinha. Eu falei, nossa, e se a gente triturar, pegar o pó que tem no chocolate e depois colocar o óleo de andiroba e tem ali tem um fenômeno, né, que transforma aquilo, endurece e vira um blush, um contorno. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma linha de bioprodutos, que é um biopigmento que dá para transformar em contorno, em um blush, um batom, uma sombra, e também até potencializar os produtos dele, que é o sabonete que eles já tinham, então vai virar um sabonete esfoliante, e também incenso, agora vai virar um incenso do chocolate, do cheiro de chocolate amazônico. Então, eles amaram muito, porque antes eles só tinham os produtos de óleo de andiroba e sabonete e incenso, só isso. E lá é uma região muito turística, né? Eu lembro que eu perguntei como eles é uma comunidade, eu perguntei que pessoas vocês vendem. Aí ele falou, a gente vende para farmácia, turistas. Eu falei, turistas, farmácias e empresas. Eu falei, pronto. Então, eles amaram muito, né, por ser essa questão de beleza, cuidados. Então, para turistas, aquilo vai ser, nossa, muito legal, vou levar isso para casa. Então, a gente foi finalista. Aí, agora, no final de julho, a gente vai lá para implementar essa solução, porque a gente teve que fazer um equipamento para acontecer tudo isso. Então, eu arquitetei. Não teve uma questão técnica, né, de pensar um produto digital, porque, né, a questão que eles queriam preservar ali o valor agregado naquele processo. Então, eu estruturei ali todo a prensagem da massa para sair o pó, o triturador da casca e como que seria esse processo de fazer essa linha de bioprodutos. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, até nessas questões. Nossa, perfeito, cara. Que aula que você deu aqui agora. Mas assim, acho que você comentou um pouco, mas só para reforçar, mas como é que você ficou sabendo desse projeto? Foi conversando com uma pessoa, foi isso?
O da faculdade. Ah, da faculdade, É é da, verdade, você comentou, foi da é da, faculdade. é da faculdade. Caraca, que legal. E aí você vai em julho pra lá e você vai ficar. Você nunca foi pra lá, pra Santarém? Não, não. Aí a gente vai dormir no meio da floresta. Eu Ah, falei, ai meu é. Deus. Não, você tem que vivenciar o processo Sim, lá, né? Aí vocês vão ficar quanto sim. tempo lá? É que, primeiramente, duas soluções, né? Então, vou ficar 10 dias fora. Em Juquiá, né? Em Juquiá, primeiramente, para ter a solução implementada, que era da limpeza do mel. Eu não participei por questões que foi uma estratégia da nossa equipe, né, para solucionar a solução. E primeiro a gente vai em Juquiá e depois a gente vai lá para Amazônia, né? Que no caso a gente fala Amazônia, mas é lá no estado de São Domingos, estado não, cidade, né? Santarém. E a gente vai ficar lá uns 5 dias. Depois a gente volta para São Paulo. E Mas vai ser uma experiência assim muito incrível. Nossa, com certeza, vai ser uma bela de uma experiência. E quantos finalistas são? São 8. Todos vão pra lá também. Todos aí, quando mesmo, pô, a minha equipe foi vencedora nessa solução do biopigmento, que dá a beleza, né, ao mercado de beleza. Mas se a outra equipe foi, também da limpeza do pólen, a gente tem que ir também ao local, porque a gente vai ajudar nessa implementação, a gente vai fazer coleta de feedback, a gente vai ver se ajuda mesmo, se tem alguma melhoria, então esse é um processo muito legal. Perfeito. Nossa, muito bom, cara. Que parabéns, cara. Dois projetos aqui que realmente faz muito sentido e são cases aqui que a gente que você consegue até demonstrar isso na prática ali para as pessoas, cara. Muito bom, parabéns mesmo, assim. Assim, né? Engraçado que tudo isso no meio também do processo que é procurar novas oportunidades de emprego, porque você hoje não está Sim, trabalhando. Não, você está trabalhando nos seus projetos, né? Claro, é. mas você está à procura de novas oportunidades. Aí assim, né? Como é que tá esse processo, cara? Participando de muitos processos, mandando muito currículo. A gente teve, inclusive, há algum tempo atrás, acho que foi no ano passado, a gente conversou com uma especialista de LinkedIn e a gente trouxe aqui até algumas dúvidas da galera que o quanto tá difícil você conseguir vencer esses ATS da vida, os sistemas como o Não, GUP, o Knob, sim. para você conseguir ser filtrado, até mesmo, né, as vagas ali do LinkedIn também. Aí você, às vezes até desanima, né? Por exemplo, você vê, eu falo isso porque, meu, já já por várias vezes eu trabalhava em outras empresas que eu queria mudar, né? Pelos meus motivos, né? E aí você olhava uma vaga no LinkedIn e falava, pô, essa vaga deu match comigo. Quando você ia ver lá, mais de 1.000 candidaturas. Puta, dava um desânimo danado. Foi É. até por isso que eu criei o grupo de vagas, né? Para tentar ajudar as pessoas Uhum. e ter esse ambiente colaborativo. Como é que tá para você? Como é que tá com você essa busca, essa jornada de uma nova oportunidade? É um sentimento de esperança com o coração apertado. Parece que você é invisível. Você olha aquela vaga, meu Deus, eu sei tudo, eu faço isso no dia a dia, sabe? Eu sou ideal, né? Não sendo, né? Mas a gente sabe, a gente conhece nós, né? Sabe que a gente se dedica àquilo. Então tá sendo um processo assim muito de aprender, né? Tipo, de ter calma. É um processo. Então, você vai ter muito aprendizado. E nessas questões, eu falo plano de ação, assim. E quando eu mostro pro meu namorado, ele fala, meu Deus, pra que isso? Mas é eficaz. Eu tenho um Trello, eu fiz um Trello, onde eu coloquei ali a primeira coluninha é empresas que eu considero que eu gosto muito da cultura, a missão, todos os produtos, como trabalha, e o a fazer, a se inscrever em andamento, e as colunas ali de categoria de cada cargo, né? Em produtos, design, dados. Então, eu vou colocando todas as vagas que eu já me inscrevi. E o tempo e a data que vai se encerrar e também a pessoa que mais se encaixa ali para eu começar a fazer um network ali via LinkedIn. Só que acho que nesse momento de network, mesmo eu mandando mensagem, sim, mensagem, porque eu não quero passar aquela imagem, ai, me dá um emprego,
não quero. Quero passar uma imagem que eu sou apta àquilo, sabe? Ou eu quero uma dica, você vai ver meu perfil, eu tenho até um portfólio, né? E você, Mel, eu gostaria muito de uma dica, e você tá precisando de estudar mais aquilo ou aquilo, sabe? Mas às vezes você manda mensagem e pessoas não respondem, né? Então, isso é um sentimento, assim, muito é, exaustivo, né? Mas é um processo, né? E sempre acreditando que um dia vai chegar lá, mesmo com vários desafios, né? Mesmo você acreditando no seu potencial ali, um dia vai chegar, né? Então, basta só tentar, aprimorar e fazer tudo o que você pode, né, naquele momento. Não, perfeito, perfeito, você disse tudo. Ó, Mel, eu até vou te dar um relato, assim, do Sérgio mesmo, né? Como eu comentei, assim, Uhum, eu já trabalhei em grandes empresas, né? Já trabalhei na TOTS, já trabalhei na Lynx, que a Estônia adquiriu, já trabalhei na uhum, Cielo, né? Hoje já trabalhei na Unimed, no sistema, na cooperativa Unimed, na Unimed do Brasil, então eu já passei por grandes empresas. Mas, cara, nunca foi fácil, assim, cara, nunca foi fácil. não, E, assim, esse sentimento que você tem é um sentimento que eu tenho também. E assim, hoje, Daniel sabe disso, o Daniel é meu amigo particular aqui, né? Então, a gente tem inclusive esse projeto visando também, de alguma forma, ajudar as pessoas e nos ajudar, porque quando a gente traz pessoas aqui, a gente aprende. Cara, hoje eu aprendi demais com você aqui, né? E olha que engraçado, né? Não tem idade para aprender. Eu tenho 44 anos, tenho mais de sim, 20, quase 30 anos já de bagagem profissional, né? Você não tem tanto tempo de bagagem profissional, mas você veio aqui e deu uma aula pra gente, né? O Daniel também tem mais de 20 anos na área de tecnologia, mas você veio aqui e deu uma aula pra gente, né? Então não é porque eu tenho 44 anos, já tenho 30 anos de mercado, que você não pode me ensinar alguma coisa, né? Você não pode ensinar alguma coisa sim, pro Daniel. Então a gente aprende todo dia. Tem até um tem uma cultura, a gente tem a cultura YouTubers lá no banco que fala que a gente não sabe de tudo. Isso é verdade, cara. é, A gente dorme sem saber nada e acorda sem saber menos ainda. E aí, assim, uma coisa que eu tento fazer muito, porque assim, não foi fácil, né? Se hoje eu estou onde eu estou, não foi porque eu consegui fácil. Assim, eu tive pouquíssimas ajudas, assim, né? Então foi por isso que eu até sempre tive esse pensamento, falar, beleza, o dia que eu estiver num lugar legal, numa empresa legal, já tem há muitos anos que eu trabalho em boas empresas, em ótimas empresas, tem mais de 15 anos, 10 anos aí mais ou menos, que eu venho trabalhando em grandes empresas, eu prometi para mim mesmo que não ia me negar de ajudar ninguém, sabe? Tentar ajudar na medida do possível, né? Pô, de indicação, eu sempre falo, entendeu? Porque primeiro, a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje eu estou empregado, amanhã eu posso não estar. E eu já passei por isso também, de um momento de estar às vezes trabalhando e estar procurando uma oportunidade nova, ter pessoas ali que eu sei, poderiam me ajudar e não me ajudaram, entendeu? Então, assim, eu acho que até fica uma dica para você também pensar nisso. Às vezes as pessoas fecham as portas pra gente, mas a gente tem que procurar ter forças e pensar, beleza, não é porque ela fechou a porta para mim que quando eu estiver trabalhando num lugar legal e a pessoa pedir minha ajuda, eu vou ajudar. Acho que a gente tem que ser um pouco diferente dessas pessoas, sim, porque assim, só assim pra gente ter um mundo melhor, cara. Só assim pra gente ter um mundo melhor. Eu, por exemplo, sim, muitas pessoas vêm falar comigo porque eu trabalho num lugar. Inclusive, é engraçado isso, né? Porque agora, assim, há uns 2 anos atrás, de uns 2 anos para frente, o banco tá fazendo muito evento para fora, né? E uhum, para mostrar realmente o quanto que o banco evoluiu tecnicamente falando, né? Por exemplo, falar do Itaú, o Itaú é um maior cliente da AWS na América Latina, né? É um dos maiores clientes da Oracle, é um dos maiores clientes da Salesforce, entendeu? Então assim, tem muita tecnologia. Quem vai na semana de produtos vai ver o quanto que a gente tem de produto, de tecnologia lá. Eu queria até que você desse um relato aqui que você fez você acho que participa bastante de evento. Você foi lá na semana de tecnologia do Itaú também, que foi bem legal, eu estava lá. Mas eu não te conhecia naquela época, né? Eu te conheci depois da semana depois, de tecnologia. E aí, esse é o recado que eu dou não só para você, né? Mas a gente sempre. Esse é o recado que a gente passa aqui,
de a gente sempre pensar nisso. Não é porque as pessoas fecham as portas pra gente, as pessoas não ajudam a gente, que quando Sim, nós estivermos num lugar melhor ali e as pessoas pedirem a nossa ajuda, meu, vamos ajudar. Vamos ajudar. Foi pensando nisso que eu criei o grupo de vagas. Todo dia lá, meu, se você olhar lá, da meia-noite, 11 horas da noite, eu vejo uma vaga que é legal, ponho lá, sim. entendeu? Ah, às vezes, pô, o canal também, a gente tenta trazer, assim, conteúdos que realmente leve conhecimento pra galera, e com isso a gente tá ajudando aqui também. Queria que você comentasse, assim, como é que foi pra você a semana, o que você aprendeu lá, né? E aí, emendando numa segunda pergunta, cara, o que é a área de produtos pra você? Eu sei que é uma área apaixonante, tem seus perrengues, meu Deus do céu, Uhum. ai, temos perrengues. Mas queria que você falasse dessa semana, o que você absorveu lá, né, de conteúdo, e o que é a área de produtos pra você, cara? Bom, eu participei de forma online, né, da semana, mas foi muito legal ver como que o banco tá agindo, sabe, nessa parte de tecnologia. Porque eu lembro que quando eu era mais nova, né, até quando eu iniciei o mercado, eu tinha outra visão de banco, sabe? Aí banco é somente agência, dinheiro, e não. Tem muita coisa por trás, né? Era nova, né? Mas ver ali o dia a dia, as pessoas, né? Teve a questão ali da inteligência artificial, eu achei muito bacana, porque mostrando uma visão mais de ética ali, de como ter ética na visão eh, desses dados, né? Os dados dos clientes e também ali também. Deixa eu me recordar, porque eu lembro tinha faz um tempinho, né? Mas eu lembro que eu fiz um post no LinkedIn, Eu lembro, eu vi mas esse post. então, é muita coisa na mente da gente que a gente acaba esquecendo. Mas eu lembro que a área de produtos que eu gostei que foi a Noemi e a Larissa, se eu não me engano, falou sobre como que é esse processo, como que é esse discover, entender ali, né, o jeito de produtar. Eu lembro que eu até falei com a Noemi depois, ela me mandou o Medium, né, de como que o Itaú tá fazendo ali os produtos. Eu achei muito interessante, né, porque a gente tinha, eu no caso, tinha uma outra visão. Pensava que banco só fazia produto não, serviço para gerenciar a nossa conta, sabe? Mas não. E ao longo do tempo, né, você mesmo falou que os bancos estão cada vez mais mostrando, né? Olha, isso é o dia a dia, mostrando o valor, né? Então, muito legal, né? E o Itaú agora mostrando ali seus centros de pesquisas que eu achei muito interessante, porque computação quântica ninguém está ainda muito alerta. Para mim, eu acho que todo mundo deveria estar alerta, porque é uma tecnologia que vai fazer um boom no mercado inteiro, no mundo inteiro. E a área de produtos é uma área assim que eu gosto muito, porque tá no meu dia a dia, né? Que conecta tanto a necessidade do cliente com os objetivos ali da empresa, né? Então, é uma área assim que eu admiro, eu amo. Aí, lógico que tem seus perrengues, né? Os desafios, tudo, mas eu acho que a área de produto, para mim, é resumido em desejo, viabilidade e se é possível, né? Porque a gente tem que pesquisar, fazer análise de dados. Lembro que na Cielo eu analisava muitos dados pelo AWS lá, de dados transacionais, para você entender por que que aquela pessoa está fazendo isso, por que que o cliente está fazendo isso, sabe? Então, acho que a área de produtos é isso, sabe? Entender essa empatia com o usuário, também e criar produtos que realmente ajude a pessoa, né? Lembro de um relato, não vou lembrar quem era, mas eu lembro que era de produtos, mas ele relatou que a antiga empresa dele sempre fazia produtos para gerar mais renda, não pensando muito na necessidade do usuário. Então, acho que isso é errado, né? A área de produtos, quanto mais você pensa na necessidade, mais retorno você tem, tanto financeiramente e tanto do e tanto da marca da sua empresa, né? O que que sua marca tem a missão ali, o valor aos seus clientes. Perfeito, perfeito, né? Você entendeu, né, Daniel? O quanto o Daniel, ele é um consumidor assíduo de produtos digitais. Se você abre
o celular dele, cara, o que mais tem é iFood, Zé Delivery, essas coisinhas aí. Amazon, nossa, Amazon, né? Ele é um escravo da Amazon aqui, ele compra todo dia na Amazon. Tô errado, Mas Daniel, ou você não? acertou. Não, você tá meio, meio certo. Por que meio Não, certo? hoje eu usei o iPhone, mas é bem difícil, bem difícil usar. Mas a Amazon sim. Mas bom, eu não sou da área de produtos, né? Então, assim, a minha área é infraestrutura e sistemas, mas eu acho que não vou saber exatamente quantos episódios, mas alguns a gente já falou sobre produtos e, cara, é uma área que, acho que foi, não lembro qual episódio foi o primeiro que a gente falou, comentou sobre produtos, mas, cara, é uma área que eu não conhecia até então, né? Até antes da gente iniciar o projeto do canal, eu não conhecia e super importante assim a ponto de sem ela você cria um produto, mas e aí? Beleza, criou, lançou e aí? E depois? Como é que você vai medir se esse produto é bom ou não é? Como que você vai melhorar ele, né? Onde que estão as dores? O produto tem que ser bom para todas as idades, né? Então, assim, para o jovem, para meia idade, para o idoso, né? Tem que ser atrativo, ele tem que ser funcional, né? Ele tem que ser ágil. Então, são pontos que eu você fala, pô, a galera de produtos, né? O pessoal que estuda isso e que atua nisso diariamente, cara, tem uma importância sim significativa, né? Assim como tem infraestrutura, assim como tem segurança, né? Mas não adianta nada eu fazer um produto, lançar ele e não saber o que ele está sendo, como ele está sendo utilizado, né? Como eu vou fazer para melhorar ele. Então, né? Sim. O Sérgio aí, a gente, como ele comentou, nós somos amigos de longa data e a gente não conversa tanto assim a fundo, né? Das profissões, né? O que cada um faz, né? Mas aqui é um momento que a gente fala, putz, o trabalho que o Sérgio realiza é um puta de um trabalho, né? O trabalho que a Mel está realizando é um baita de um trabalho. Então, assim, isso é super bacana. Assim como o trabalho que também eu faço, é importante, mas a questão de produtos, pô, não tem nem o que falar. E falo que eu sou um mero espectador aqui, eu só tô aprendendo. Não, ó, eu fiz essa reflexão essa semana. E eu desafio qualquer pessoa que está aqui nos ouvindo, ou que vai nos ouvir, ou vai nos assistir, e vocês aqui do nosso papo. Não tem um dia que a gente não use um produto digital. Não tem um dia. Não tem um dia que não use. Tá bom? Por exemplo, Daniel, qual foi a sua rotina hoje? Vamos lá. Rede Férias, o cara tá de social. férias, tá tranquilo. É o último dia de férias. Aí eu Fala já sua rotina, comecei. rapidamente, fale sua rotina hoje. Eu vou te mostrar que você Comecei usou um produto digital. a abrir. O primeiro produto que eu usei foi o WhatsApp. Então pronto. Funcionário da minha equipe me chamando que teve BO na empresa e eu tava de férias. Então pronto. Então, sabe, é o que eu falo pra vocês. A gente não tem um dia que a gente não use. Mel, qual foi a sua rotina hoje? Qual foi o primeiro produto digital que você usou hoje? O e-mail. Aí, tá vendo? O e-mail? Hoje, o primeiro que eu usei foi. O primeiro que eu usei foi o Telegram, que eu vejo as notícias aqui. Pego meu primeiro dia, acordo, tal, tomo banho e vou dar uma olhada no giro de notícias aqui. Cara, não tem jeito, cara. Aí, por exemplo, você, beleza, eu vou pra academia. É o app, o do Strava, é o relógio que conecta no app no Garmin, que Sim. conecta no app do Strava, que conecta no Viki, que é um outro app lá que a gente usa para registrar os treinos lá dos desafios do banco, entendeu? Aí eu venho para casa, pego o carro, o Waze, entendeu? Não tem jeito, cara, não tem jeito. Hoje em dia, sim, não tem uma pessoa, nem a minha mãe, vou dizer que minha mãe já é mais old school, porque ela usa o WhatsApp também, entendeu? Ela tá tentando ainda usar, ela ainda tem uma certa dificuldade,
Mas ela usa, cara, ela usa. Então, assim, é uma doideira aí, assim, como a gente comentou no início, né, Mel? Eu e o Daniel, a gente é de uma época que não tinha muito, por exemplo, a gente era de uma época que não tinha celular. Você já se imaginou você numa época, Mel, onde não tinha celular? Tinha orelhão? Eu vivi um pouco essa época. Eu vivi a época de ainda ir na locadora, alugar o filme, e tinha um orelhão na frente de casa, lembra Ah, é que boa. eu ficava ligando. Mas Já era eu, cartão já, não era ficha. Era ficha o cartão. é, eu acho que era. Né? Já acho que devia ser igual cartão. É, mas eu lembro que é estranho pensar porque eu fui ter o meu primeiro celular com 11 anos. Não, 12, né? Mas tem crianças que já com 1 ano já tem, né? É, Então tablet, é muito celular, as estranho, crianças já, né? elas já nascem com, as crianças hoje já nascem com um tablet lá, Patati Patatá, ou qualquer outro desenho, Uhum. Backyards, esses desenhos, para interter a criança, para a mãe, para os pais fazerem alguma coisa, né? Então, Ô, Sérgio, com quantos anos Sim. você teve seu primeiro celular? cara, eu não lembro. Ó, eu tive meu primeiro celular, cara, eu acho que foi com 19, 18, 19 anos, cara. Eu era de maior de idade. E eu tive aquele Nokia que, cara, eu jogava o jogo da minhoquinha nele, adorava ele. Putz, meu, nossa, muito top, cara. Mas assim, eu gosto, assim, foi até um episódio que a gente falou com o Celso, né, e ele concordou, né. Sou muito feliz de ter vivenciado essa época e ter percebido como as coisas mudaram. Só os carros ainda não estão voando, como nós achávamos que nos anos 2000 os carros iam voar. Mas, cara, só não está voando, os carros só não estão voando. Perdão, mas de resto, cara, tá uma, tá uma loucura, né? E aí, ô Mel, estamos chegando aqui no final, na finaleira do nosso papo, tá muito legal. E aí, assim, eu queria que você falasse pra gente aqui, cara, que a gente falou bastante sobre isso aqui, né? O mundo hoje em dia que a gente dorme desatualizado e acorda mais desatualizado ainda, cara. Como é que você faz hoje, a Mel faz pra, tipo, se atualizar no meio de tantas coisas novas que estão surgindo, principalmente com os projetos que você está tocando ali, que você tem que trabalhar com muita tecnologia, muitas coisas, até você também procurando, buscando novas oportunidades. Cara, como é que você faz para não ficar doida no meio de tanta coisa que precisa estudar? Uhum. Eu acompanho. Ano passado eu descobri uma benção, que é a newsletter do The News. É muito boa mesmo, porque ele pega assuntos de mundo, política, tecnologia, Brasil. Então, e resume tudo no e-mail. Para você que quer ser prático, você lê tudo aquilo lá. É sempre 6 horas da manhã. Tem dia que eu não leio, né? Vou ler só no final do dia, que hoje eu não li. Mas parece que você se sente informado de tudo. Porque até então o slogan deles é você informado em 1 minuto. Então, eu sempre vejo newsletter. Também tem uma agora de produtos, que eu acho muito legal, que é da área de produtos, que é aquele Grus, né? O Product Gurus. Product Grus, isso. E eu acho muito bacana. E também o The News, ele tem outras coisas também, como tem uma que eu acompanho que é de IA, o mundo de IA, né, que já me ajuda com o Fala Show, que é muito legal porque tem muitas tendências vindo com saúde, né, e teve uma que eu achei muito bacana, que foi uma que a inteligência artificial identificou um câncer de mama em uma mulher ali em menos de 1 ano. Né? Aí mostrou todo como que foi o estudo. Então, eu sempre estou atualizada em newsletter, LinkedIn mesmo, mas em newsletter é certeza, porque tá tudo em um lugar só. Perfeito. E eu vou te dar uma dica, fazendo nosso jabá. Siga o 6 Byte no Instagram, que a gente também posta muito conteúdo. A gente posta notícias lá nos nossos stories, a gente pega os principais canais de Ótimo. notícia, a gente posta lá também. A gente posta aqui várias frases que os nossos convidados, eles comentam aqui nos nossos episódios. A gente posta ali diariamente, a gente tem frases que a gente acha que é muito legal, a gente gera lá. Provavelmente suas falas, quando lançarmos esse episódio, as suas falas estarão lá também percorrendo
nos nossos feeds, né? Então a gente pega, né, as principais falas aqui, fases de impacto, e a gente coloca lá também. Siga também o 6byte lá também no Instagram, que a gente também tá postando bastante Sim. conteúdo. Eu também tô usando muito 6byte para me atualizar também, porque como a gente comentou, a gente posta, como a gente acaba postando aqui conteúdos de notícia, então eu tô usando lá também, né? E eu também uso bastante, né? Esse newsletter também, uso o Telegram também para que tem grupos de notícias para a gente se atualizar, né? E aí, ô Daniel, você, cara, você como que você se atualiza hoje em dia, no meio dessa doideira, né? A gente fez até uma live essa semana falando sobre isso, né? Falando, cara, como que tem que ser o profissional agora? Como vai ser o profissional do futuro? Porque hoje em dia todo mundo tá com medo de perder para IA, tal tudo, né? Como é que você se vê aí, Daniel, como profissional do futuro, cara? Então, a questão da atualização é newsletter também, eu acompanho as notícias relacionadas à área de segurança, né? Então, eu recebo um newsletter da CISAdvisor, né? E algumas até acabo compartilhando no LinkedIn, né? Também. O próprio LinkedIn também eu recebo as notificações, tem algumas pessoas que eu acompanho lá também da área de segurança, o Felipe Prado, tem uma outra newsletter também da área de cibersegurança também, é, que é o que eu acabo pegando. O Sérgio comentou também do Telegram, tem alguns grupos lá também que postam sempre notícias relacionadas a LGPD, parte de segurança também. Sempre tem novidades aí, novas invasões, vulnerabilidades. Acho que fora isso, os canais via rede social, né, o Instagram eu tenho usado bastante para questão de notícia também, até Vocês por conta byte também, você usa do bastante? Byte. O 6byte é um canal que eu acompanho diariamente. Ah, Quando a gente acaba postando lá e acaba lendo a notícia, lógico, né, para ver se essa notícia é válida, se ela condiz com o que a gente, o nosso propósito, né? E isso acaba trazendo conteúdo para a gente, né? E na questão do profissional do futuro, cara, a gente é, é uma corrida sem fim, né? Tem um desenho antigo que é a corrida maluca, né? E aí, imagina a corrida maluca, né? É uma coisa, é uma mistura de corrida maluca com speed racer e, sabe, e a coisa não tem fim, né? É a gente correndo atrás da informação, filtrando, né? A gente tem que filtrar a informação, ter foco sobre aquilo que a gente quer aprender também e disciplina, né? Se a gente não tiver foco e disciplina, a gente começa a pegar um monte de coisa, né? Ah, começa a ler uma coisa aqui, aí você para, aí você começa a ler outra coisa, você para, né? É, e aí você no final você não leu nada, né? Então é diferente de um livro, né? O livro teve um episódio que a gente gravou com o Nathan que ele comentou, né? Falou, olha, você quer ler um livro? Começa a ler uma página, daqui a um pouco você começa a ler de novo, não tenha problema. O livro está lá parado, aquela informação, começo, meio e fim. Diferente da informação que hoje ela está sendo gerada e enviada, né? E você consegue acessar ela com facilidade hoje por uma rede social ou por um website, né? Então, eu acho que é tudo isso aí que eu comentei. perfeito. Não, top, top. Ô Mel, como é que você se vê aqui? Vou fazer uma pergunta meio difícil pra você, mas eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Como é que você vê a Mel no curto, médio e longo prazo? Como é que você vê a Mel? Onde você acha que a Mel vai estar daqui a um ano, daqui a 3, daqui a 5 anos e daqui a 10 anos? Bom, Eu gosto de é perguntas difícil, difíceis aqui. é difícil, mas é, de uma coisa que eu tenho certeza que eu vou estar na área de produtos e avançando com o Fala Show. A curto prazo agora, né, aprimorar ali o MVP e conseguir a primeira, não seria a primeira oportunidade, né, em produtos, né, mas mostrar que eu sou possível, sabe? Eu sou boa naquilo que eu faço. E a médio prazo, tá ali conquistando já
uma carreira mais sênior, né? E em produtos, né? E o Fala Show já tá ali escalando, já tá ativo no mercado, já tá ali voltando, né? Gerando renda ali e também solucionando e ajudando as crianças. E a longo prazo, há 10 anos daqui é muito difícil, mas eu já penso que o Fala Show ele já está globalmente, né? Porque é uma solução que tem muito potencial. Já penso que o Fala Show já está expandido globalmente, pelo mundo inteiro, em várias línguas, regiões, vários tipos de distúrbios ou várias outras oportunidades. E como carreira, eu penso que eu já vou estar num patamar assim mais de GPM, não sei, sabe? É um ponto muito difícil agora, mas já vou estar num nível mais avançado do que eu tô hoje, né? Com minha dedicação e todos os conhecimentos que eu tenho, né? Perfeito. Cara, eu não tenho dúvidas que é uma questão de curto prazo que você vai estar empregada, se depender principalmente de mim aqui, de indicação, cara, super, você vai ser empregada logo, eu tenho certeza. Eu sempre falo Sim, isso, que para quem é bom, assim, pode demorar um pouco, mas uma hora chega, né? A gente tem que ter persistência, não é fácil, é difícil para o ser humano ter paciência. É muito difícil, sim, tá? Eu sei porque eu sou uma pessoa que às vezes não tenho muita paciência, mas o tempo me mostrou que, cara, tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que sim, vem com muito custo, cara, ou não sai mais, ou pode demorar muito também para sair. E depende muito da gente, né? Eu acho que nós somos reflexos do que a gente faz, né? Pra gente, para os nossos amigos, familiares e para onde a gente trabalha, né? Então, sim. a gente é muito reflexo disso, né? Salve várias exceções, algumas exceções, tal, tudo, mas eu não tenho dúvidas que você vai estar empregada muito rápido, e quando você estiver empregada, você vai ter que voltar aqui para falar com a gente de novo e falar dos desafios que você vem encontrando, tá bom? E aí, Sim. então, te agradecer aqui por esse bate-papo. Eu tenho certeza assim que a galera vai gostar muito, né? Falar show, falar do outro projeto que você comentou também do Floresta Inteligente. Para mim foi um aprendizado enorme, assim. Fiquei lisonjeado, falei assim, poxa, né, uma moça, a Mel é uma pessoa tão jovem aqui, já trouxe conteúdo aqui, até brinquei com você, mas eu falei a verdade, na verdade, toda brincadeira tá falando de verdade. Você fez muitas coisas que um PM sênior, eu vejo alguns PM sêniores não estão fazendo, né? Então, continue na sua caminhada, que eu tenho certeza que você vai se beneficiar com isso, principalmente nesse projeto tão bacana que é o Fala Show, né? Desse aí eu deixo para você Sim. aberto aqui para você tecer as suas considerações finais. Bom, agradecer, né, mais uma vez aí, em meu nome, em nome do canal, né, acho que te parabenizar pela sua trajetória curta, porém, assim, que, cara, hoje a gente saiu daqui, né, com muito conhecimento, né, de dois projetos aí super bacanas, né, e que eu acredito muito que vão dar certo, né, e que tem muito a trazer benefícios aí, né, e você vai colher muitos frutos aí tanto do Fala Show quanto do Floresta Inteligente. Perfeito. E Mel, para fechar aqui, ó, manda uma mensagem final para a galera aqui. Se você gostou tudo, mande uma mensagem final aqui para eles. Bom, primeiramente, muito obrigada a vocês dois, Sérgio e Daniel, pela essa oportunidade. Foi muito boa essa conversa aqui, compartilhar o que eu mais gosto de fazer. E uma mensagem é mais uma dica, sabe? Que eu sempre digo. Se você quer, aquela frase, né? Se você quer aquilo que você gosta, que você ama, vai atrás. Não fale, nossa, eu não consigo. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não tenho um curso. Ah, eu não tenho uma coisa para gravar. Mas faça
com o que você tem, sabe? Com o que tem naquele momento. Que logo já vem os frutos. Então, é isso que eu levo comigo, né? Pra todos os obstáculos da vida, mesmo sendo nova, né? Ainda não vi algumas coisas, né? Mas é dedicação, perseverança e muita resiliência. Perfeito, cara, você disse tudo. Dedicação, resiliência, força de vontade e Uhum, um termo também, uma palavra que a gente fala aqui muito também, adaptabilidade, né? Você tem que se sim. adaptar todos os dias nessas mudanças que a gente está tendo no mundo, né? Não só na área tech, mas no mundo como um todo. Falando, né, sendo repetitiva, cada minuto, segundo, tem coisa nova surgindo e, cara, a gente tem que estar muito ligado, senão a gente fica para trás. Galera, é isso. Agradecer todos aí que estão ouvindo, estão nos assistindo, né? Seja de manhã, de tarde, de noite, seja no trabalho, na academia ou no aconchego do celular. Fiquem bem. Até o próximo episódio, né? Não percam aí, como a gente sempre comenta, né? Cada episódio, assim, é um aprendizado aqui enorme pra gente e pra vocês também, né? Eu acho que hoje fica uma lição muito importante de uma pessoa que realmente fez do limão uma limonada, né? Então, não se esqueçam, sigam o canal, ativem o sino, nos sigam no Instagram, nos nossos grupos. Vamos tornar nosso ambiente mais colaborativo possível e juntos vamos ali nos ajudando profissionalmente. Beleza, pessoal? Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.